estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde, uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista. O programa de hoje está trazendo um assunto que a gente poderia dizer transversal ao que normalmente a gente costuma fazer, que são programas ligados, sobretudo, à saúde pública, com foco maior em tabagismo. Hoje, nós vamos entrevistar uma pessoa querida, um amigo nosso, Arthur Mota, que é advogado, é um intelectual e é um leitor voraz. E conhece bastante o tema sobre o qual nós vamos conversar aqui, apesar de que nós não temos a menor pretensão de ditarmos, o nosso objetivo aqui é um bate-papo, esclarecedor, evidentemente, mas não é uma aula sobre o tema que nós vamos trazer. O tema em si é um tema que me atrai muito, mas, sobretudo, ultimamente. O tema que nós estamos trazendo, nós vamos conversar sobre fascismo, porque eu que sou médico, né, não sou na área de conhecimento da ciência política, não tenho não chego nem perto do conhecimento do nosso convidado, mas tem me incomodado algumas situações que a gente percebe na realidade brasileira que eu atribuo que, em parte, são posicionamentos levados por uma ideologia ou por um espectro político mais ligado à extrema-direita e que a gente poderia ir e enquadrar, mas isso vai ser melhor explanado pelo nosso convidado, o fascismo. O que me incomodou e que me fez trazer esse tema aqui hoje é que eu montei um observatório quase pessoal do combate à Covid-19 nesses últimos 3, 4 anos. Fui aí sim um leitor voraz de todas as notícias a respeito, de todos os artigos científicos, o máximo que eu conseguia, ouvia muita gente, lia o que muita gente escrevia, editei vídeos, inúmeros vídeos, mais de centenas de vídeos, que descreviam, que sugeriam, que apontavam saídas para o enfrentamento da pandemia aqui no Brasil. E parte das coisas que eu me deparei, que essas sim me incomodaram bastante, é que houve uma mistura, né, entre as questões científicas e técnicas e compassivas com questões políticas que, aparentemente, ao meu ver, não deveriam ter ligação nenhuma. Uma melhor decisão científica para a saúde pública tem que ser adotada. Não se pode, em nome de uma decisão, de uma influência personalística ou não política, a gente mudar o que a gente considera que seja o certo. E o que a gente depreende daí é que essa mortalidade que a Covid causou em nossos compatriotas foi uma mortalidade que é a segunda maior número absoluto de mortes no planeta, né? Nós não temos a segunda maior população do planeta, mas temos a segunda maior mortalidade do planeta. A primeira, os estudos mostram que se deu e que se dá ainda, né? Porque a Covid ainda está aí nos Estados Unidos, que também foi um outro país que durante o governo anterior daquele país também adotou muitas condutas anti-ciência, não tanto quanto aqui no Brasil, mas muitas condutas anti-ciência. Então, não é uma mera coincidência que dois países que detêm a liderança no ranking de mortes no planeta tenham tanta afinidade política, tiveram tanta afinidade política durante os anos da pandemia. Mas isso é o que me motivou trazer o tema para o nosso programa, que não é um tema habitual. Mas nós agora vamos falar sobre o fascismo propriamente dito. O nosso convidado não é médico, não é da área da saúde, e me chama a atenção que
como é um termo antigo e muito usado ultimamente, me chama a atenção o fato de que tão poucas pessoas sabem exatamente do que se trata o fascismo, qual é o significado político e humanístico dessa linha de pensamento, dessa ideologia. Então, o nosso convidado chama-se Arthur Mota, ele é advogado, como eu disse, nós somos amigos de muitos anos, amigos inclusive de bairro. Muito do que me fez convidá-lo são conversas que a gente tem em botecos que a gente frequenta, no bairro do Leblon. Então, nós gostamos de uma certa boemia e o ambiente é propício para a gente conversar, é o que a gente faz muito, com muita frequência. Eu tive um estalo, falei, bom, ele é a pessoa que eu tenho intimidade para trazer esse tema aqui ao vivo para os ouvintes e que depois vai ficar aí nas nossas redes. Arthur Mota, um prazer imenso ter você aqui nesse sábado e eu espero que a gente consiga, como eu disse, sem dar aula de história sobre o tema. Inclusive tem uma historiadora que deve estar nos ouvindo, que já esteve aqui, a professora Miridan. Se quiser participar, Miridan, qual é o telefone aqui nosso aqui para contato? 3649 3411. Se vocês quiserem participar ao vivo do programa, já falei da Miridan, mas os outros parceiros nossos, estamos aí ao vivo. Mota, faça uma apresentação sua rápida, como é que é a tua formação e tal, e o que você... por que você se dedica tanto a estudar esse tema? Eu sei que você é um leitor voraz, não só de coisas de ciência política, você gosta de muita coisa, mas fala um pouquinho desse seu pé na ciência política. Primeiro, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É um prazer enorme estar aqui, principalmente com meu amigo Alexandre, com quem eu bato papo praticamente todo dia sobre um ou outro assunto. A gente sempre para numa calçada qualquer e o papo se estende de 5 minutos e acaba ficando, às vezes, com meia hora, 40 minutos. Originalmente, eu sou formado em Direito pela Faculdade Nacional de Direito. Trabalhei muitos anos no Tribunal do Trabalho e sempre participei politicamente de muitas coisas. Como você falou, sempre fui um leitor voraz, sempre tive muita percepção de que a questão cultural embasa quase que tudo, né? Principalmente a questão política que nós estamos vivendo agora. E mais ainda durante a pandemia, que todos nós fomos obrigados a ficar em casa e quem não lia muito ficou refém da televisão, da internet. Eu também gosto muito da internet, não nego não, mas nada como os livros para a gente se aferrar mais a questão cultural. Isso é muito importante. Essa é a minha formação, só aí, mas a gente pode falar. Os ouvintes vão me perdoar, mas eu estou saindo de uma gripe, quer dizer, eu estou na fase final ainda e com uma bronquite, toda hora estou tossindo. Mas, então, primeiro, eu gosto quando a gente traz um tema, sobretudo quando esse tema não é do domínio público, que a gente defina o tema, né? O que se chama de fascismo? Fascismo eu estava até relendo alguns apontamentos que eu tinha feito, até estava lendo um livro sobre isso, do Robert Paxton, né, um livro muito importante, A Anatomia do Fascismo, que ele fala o que é o fascismo. O fascismo pode ser definido como o liberalismo, como outras ideologias, ou até uma ideologia de per si. O fascismo não tem aquele verniz intelectual que, por exemplo, o liberalismo, por exemplo, que foi uma ideologia, que é uma ideologia, foi gestada por intelectuais, pensada durante muitos anos, muitos debates, muitos livros, artigos, principalmente debates, porque naquela época não tinha televisão, não tinha nada disso.
Então, debates presenciais. Tudo presencial, e um debatendo com o outro e escrevendo artigos em jornal. É uma vida intelectual um pouco mais, digamos assim, larga em termos de você ter um horizonte maior, porque você escrevia e lia muito, era obrigado a isso, né? Não tinha os meios de comunicação, não tinha TikTok, nem internet, nem Facebook, nem YouTube, nem Instagram, nada disso. Então você era obrigado a debater. Claro que isso fluiu para ter um corpo de ideias extremamente salutar, intelectualmente falando. O fascismo, nada disso aconteceu. O fascismo, ele se contrapõe no final do século XIX, vamos nos remeter para lá. Final do século XIX, o liberalismo estava assim, meio que em crise. Estava em crise, não estava dando resposta a todas as demandas sociais daquele momento, estava simplesmente havia todo um caldo de cultura das grandes nações que não estavam mais respondendo, os grandes impérios não estavam mais respondendo internamente aos seus povos para que houvesse uma consecução do conflito social que se avizinhava e estava emergindo tremendamente, principalmente com a conflagração na Rússia, né? E simplesmente havia uma não resposta a toda essa demanda social que existia. Com o advento da... Você diz isso na Europa, você na diz Europa, isso na principalmente Itália, na Alemanha? Principalmente na Europa. Sim. Então, o que acontece? Simplesmente com o advento da Primeira Guerra, que foi uma conflagração extremamente, uma carnificina monumental, a maior que já houve até hoje, até a Segunda Guerra, simplesmente, depois da Primeira Guerra, em que houve uma paz necessária, mas não satisfatória, simplesmente emergiu dessa paz, dessa entente, na Europa, principalmente, grupos que estavam em desacordo com o que o liberalismo, com o que toda aquela visão humanista, com aquela visão negociada do processo político tinha trazido até então, mas que não respondia às novas demandas sociais, principalmente o desemprego. Havia uma crise de capital tremenda em relação à demanda de recursos para os países mais desenvolvidos, principalmente os países da América, da Europa Central. E a Primeira Guerra, ela trouxe à baila toda essa emergência do fato social. Então, o que acontece? A situação já não estava boa, já e a guerra só piorou. E a guerra piorou. Porque você fez uma introdução aqui, remontando ao século XIX. Depois nós demos um passo e chegamos na Primeira Guerra. Eu vou lembrar aqui aos ouvintes que, por acaso, não têm esse tipo de interesse, não têm esse tipo de conhecimento, que a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918, né? Então nós já estamos aqui na segunda década do Exato. Mas uma década seminal, porque simplesmente, a partir do final da Primeira Guerra, houve uma aguda percepção de que não havia mais resposta do liberalismo como fator dominante, ideológico dominante das grandes potências, a resposta para as questões sociais, principalmente depois da Revolução Russa. Então, simplesmente, o fascismo que você me perguntou primeiramente, como é que nasceu? Nasceu exatamente daí. Uma resposta emergencial daquele pessoal que não era atingido pelas grandes decisões econômicas. Então, você me perguntou, o fascismo é a ideologia? Não. A ideologia demanda, como eu te falei,
uma elaboração intelectual muito grande, muito absorvente, uma troca de ideias. E o fascismo é basicamente uma filosofia da ação. Vamos atuar. Temos que atuar. Nós temos um destino manifesto em que o povo é simplesmente alijado do poder e das decisões políticas. Temos que atuar. Basicamente, era uma postura extremamente nacionalista, ou seja, não havia fascismo internacional. Havia fascismos. Deixa eu te interromper, só para não deixar passar a seguinte questão. A insatisfação com o liberalismo era uma situação global, planetária. Mas... principalmente na Europa, né? Principalmente da Europa, mas generalizada. O que aconteceu com a Primeira Guerra é que houve derrotados nessa Primeira Guerra Mundial, como em toda guerra. Dificilmente a guerra acaba em empate. E os principais derrotados na Primeira Guerra Mundial foram Itália e Alemanha. O que a gente ouve é que o fascismo é fruto de um pensamento de italianos. Você concorda com isso? Quer dizer, sim, havia uma insatisfação na Europa geral com o que estava acontecendo na economia e que tinha repercussões sociais, mas o fator determinante disso ter eclodido na Itália é porque a Itália perdeu a guerra. E a situação lá, se já havia uma insatisfação antes, deve ter quintuplicado, né? Para um país perdedor da guerra. Né? Principalmente porque, contraditoriamente, Mussolini, simplesmente ele era, no começo das ideias dele políticas, da atuação política dele, ele era socialista. Ele fez um percurso transverso da esquerda para a direita ao longo desses anos então, de pré-guerra. Citou Mussolini. Você citou ele agora sem a gente fazer uma referência. Fala um pouquinho dele. A referência do Mussolini, ele era um obscuro professor, depois virou jornalista, foi galgando cargos no establishment político da Itália, via os jornais em que ele, um ou outro, ele era apenas jornalista, e sempre com atuação política muito forte, primeiro em algumas cidades, depois ele foi realmente para o cerne do poder. Ele se recusou até a ir para servir o exército, mas depois a atuação política dele se deu e ele foi para a guerra, voltou, disse que foi ferido. Ele foi para a guerra como jornalista ou como militar? Não, ele foi como militar, foi para a guerra como militar. Ele disse que teve 40 ferimentos e tal, uma granada que explodiu no quarto dele, ele inventou aquilo ali. Tudo faz parte da mística nazista, né? Então, fascista. Então, o que acontece? Ele, ao longo, depois da Primeira Guerra, o Partido Fascista, que não era Partido Fascista, era Acta de Ação Fascista, não me lembro agora o nome todo, simplesmente começou a se organizar como partido mesmo. E simplesmente ele conseguiu, via o jogo parlamentar que o fascismo repudia, ele simplesmente conseguiu ir ao longo desse tempo todo, alcançando vários, conseguiu ir, conseguiu uma maioria ainda incipiente, mas uma maioria, para que ele pudesse alcançar o poder, que se deu via quase que uma tentativa de golpe de Estado. Não foi bem um golpe de Estado. Até 22, em que houve a marcha sobre Roma, ele tinha o Partido Fascista já tinha uma certa ascendência enorme dentro do establishment político da Itália. Em 22, houve a marcha sobre Roma, que foi uma tentativa, bem sucedida depois, de forçar o rei Emanuele para simplesmente nomeá-lo primeiro-ministro. Ele, inclusive, não participou dessa marcha. Quem participou dessa marcha? Essa marcha foram vários
o partido fascista já organizado, eles simplesmente, em várias cidades, eles se organizaram para forçar o rei a nomeá-lo primeiro-ministro. O primeiro-ministro, naquele momento, pediu ao rei para decretar estado de sítio. O rei se recusou. Ou seja, foi vitoriosa a tentativa de sublevação. E Mussolini, que não tinha participado diretamente da marcha sobre Roma, veio, sim, depois da marcha ter dado certo, entrou como bom líder fascista, ou seja, primeiro as massas vão, depois eu vou como condutor das massas. E foi nomeado primeiro-ministro. Daí ele passou a ser... Deixa eu interromper o seu roteiro. Você falou um negócio que eu acho que é bom a gente marcar, que você disse assim, que houve uma negociação lá no parlamento italiano, mas você dizendo que o partido fascista, ele repudia esse tipo de discussão parlamentar. Aí eu queria que você me explicasse mas um pouco. Mas todos eles participam do jogo parlamentar, mas simplesmente depois eles se volta contra eles. Todo partido fascista, ele mais ou menos começa assim. Então, explica melhor isso. Simplesmente o fascismo é uma linha de atuação política em que ele necessita sempre atuar. Ele atua. Ele não há mediação com o fascista. Não há como você negociar com o fascista. Mesmo ele dentro do parlamento, é uma dificuldade ímpar você negociar com o fascista, principalmente na década de 20 e 30. Mas isso é uma forma de atuação. Sim. Que tem que objetivo? Você não negociar com o outro adversário? Porque não há porque ele repudia essa negociação. Opa. Ele repudia. Deixa eu tirar o som. Pronto. Foi. Esse repúdio porque a mediação que se dá via parlamento, para ele, isso aí é nefasto, porque impede em que haja uma contraposição de ideias. Isso para o fascismo é impensável. Não há essa mediação. Assim como não há nada que se sobreponha ao nacionalismo gritante e fervoroso de um partido fascista. Há um destino manifesto da nação, há simplesmente uma atuação sobre a vontade dos outros. É chamado chauvinismo, né? O chauvinismo é uma peça fundamental ali. Então, por que o fascismo não tem ideologia? Hitler bem definiu isso. É o Weltanschauung, ou seja, é uma maneira de pensar, uma maneira de ver, a maneira como eu vejo o mundo. O fascismo é isso, não é uma ideologia elaborada, é uma maneira de ver o mundo. E ele vê o mundo de que maneira? Com o chauvinismo, Chauvinismo que é o nacionalismo, patriotismo extremado, exacerbado. Uma completa... Não, e eles evocam esse patriotismo de uma forma que eles não percebem que é doentia, né? Eles acham que é amor ao país mesmo. Não percebem. Há um culto à violência, um culto ao belicismo, a maneira do homem se realizar é via a obtenção de poder sobre outros, porque eles se julgam mais bem dotados e há a necessidade de eliminar os outros. A guerra tanto ideológica quanto a guerra material, ela simplesmente tem um objetivo e tem uma importância tremenda para um fascista. Ele simplesmente não vê o outro como um adversário, ele vê como um inimigo, que nós vimos aqui até durante a pandemia, né? Trazendo para cá. Então, o que acontece? Simplesmente havia, nessa época, a vontade de fazer a guerra entre os fascistas. Era importante fazer a guerra. O fascista, ele adora fazer a guerra, por quê? Porque lá é que ele se realiza. O culto à violência é algo extremamente
pertinente ao pensamento fascista. Até Walter Benjamin, um pensador alemão, deu uma definição espetacular sobre como os fascistas, os nazistas, em que ele estudou mais, deram uma dimensão estética à violência, simplesmente ao pensamento fascista. Eles conseguiram via, por esse delineamento estético, chegar a vislumbrar o quê? Olha, nós nos realizamos apenas pela guerra. A guerra é a nossa plasticidade. A plasticidade do fascismo se dá via guerra. Há que fazer a guerra. Como hoje se dá também em que há necessidade de fazer a guerra, hoje ideológica, hoje por outros meios. Mas tanto na década de 20 e 30 como agora, há a necessidade da violência e de fazer a guerra, de matar o opositor, não o adversário. O adversário demanda uma mediação, demanda uma diversidade de pensamentos. Ouvir o outro. Isso é impensável para um fascista e para um nazista, óbvio, né? Mas por que eu falo fascismo e nazismo? Porque não havia um fascismo universal. Havia fascismos, havia pensamentos autoritários de extrema-direita na Europa, nessa época, vindo exatamente da crise do liberalismo, mas não havia um pensamento uniforme nisso aí. Até mesmo principalmente, por exemplo, entre os intelectuais, que eram extremamente respeitados nessa época, dada a circulação de ideias, como eu te falei. Não havia uma internet, havia artigos de jornal que eram extremamente respeitados, livros, palestras, debates. E os grandes oradores, como Mussolini, por exemplo, e Hitler, e outros intelectuais de peso, simplesmente tiveram um papel muito importante, tanto à esquerda quanto à direita. Por exemplo, Lenin era um grande orador, Trotsky era um grande orador, Mussolini também era um grande orador, assim como outros intelectuais, como Marinetti, o criador do futurismo, uma corrente estética italiana, fascista. Por quê? Porque o fascismo consagrava o que ele mais pregava, que era o nacionalismo intrínseco. E principalmente se deu na Alemanha nazista, em que simplesmente o nacionalismo, a retomada da Alemanha grande, era um dos objetivos principais do Hitler e do Partido Nazista, dado a debacle em que a Alemanha entrou depois do Tratado de Versalhes, em 1919. Mas então, vamos deixar o nazismo, se der tempo, final. Mas senão a gente faz um outro programa sobre o nazismo. Aliás, é curioso, né, porque a extrema-direita brasileira ela entendia que o nazismo era um movimento de esquerda. Uma das coisas mais absurdas. A extrema-direita brasileira é rica em absurdos, né? Mas esse foi um dos absurdos. Acho que se chamava nacional-socialismo, né, a tradução do nazismo. Eles acham que, como é socialismo, é de esquerda. Né? Mas você veja como a questão é tão louca. Simplesmente durante aqueles anos conflagrados de 20 e 30, havia socialistas que se aliaram em determinado momento ao fascismo contra o principal opositor, que eram os comunistas. Isso. Depois da Revolução Russa, simplesmente o medo todo era que o comunismo ia assombrar o mundo, né? Como está no manifesto do Marx. E agora, exatamente como agora. Como agora. Simplesmente não, os comunistas vão ocupar o poder, tem comunista na vacina. Estão repetindo coisa de 100 anos atrás. Estão repetindo coisa de 100 anos atrás. Ou seja, eles não evoluem. Eles eram muito chegados na técnica, sabia? Os nazistas e os fascistas adoravam o progresso material do país, principalmente dos países mais avançados, mas eles detestavam qualquer questão que não fosse ligada a retomar uma linha de pensamento que fosse fluida. Ou seja, o que interessava era retomar os valores nacionalistas do século XIX, mas que eles detestavam, que eles achavam que o liberalismo não tinha cumprido a função.
Ao contrário, era um entrave ao progresso dos povos. Eu te interrompi. Segue na linha, então, do Mussolini. Uma vez ocupando o espaço de primeiro-ministro, como é que ele conduziu o país? Como é que o fascismo se transformou em regras de convivência? Ele simplesmente, primeiro, começou eliminando os opositores no parlamento. Em 1924, se não me engano, agora, 26, não me lembro, houve eleições em 1924. Na Itália, ele já no poder. As eleições, o Partido Fascista teve uma votação absurda, 2/3 dos votos ou mais, que as eleições foram, obviamente, fraudadas. E no parlamento, um deputado de esquerda, Matteotti, ele denunciou tudo e simplesmente denunciou e pediu a anulação das eleições porque houve uma fraude generalizada. E houve. Ele foi assassinado por 3 fascistas, histórico até hoje, que depois um foi absolvido e tal, mas ele foi assassinado. Ele era um líder muitíssimo importante da esquerda. Isso causou uma comoção, mas seguiu o país a si mesmo, consolidou-se a proeminência do Partido Fascista e Mussolini teve poderes, aí sim, imperiais. Aí ele começou a fazer o que ele bem entendia. Ele que começou na esquerda como socialista, foi secretário do Partido Socialista Italiano, depois enveredou por uma linha extremamente nacionalista. E isso antes da guerra até. E depois começou a escrever artigos e brigar com os socialistas que estavam permitindo que os comunistas viessem e ocupassem o espaço que era dos socialistas. Depois se aliou aos... não diria burguesia italiana, a industriais italianos que viam naquele momento um importante elo para conseguir alavancar o país e desenvolver a indústria, que estava muito débil. Viram que o Mussolini era o cara que eles podiam, em tese, manipular, em tese. Não, esse sujeito aí a gente pode apoiar, mesmo que se deu com Hitler, né? A gente pode apoiar e depois a gente manipula bonitinho, e vamos seguindo o nosso caminho, que nós precisamos alavancar nossos negócios. Não deu. Porque simplesmente Mussolini, como bom autoritário e bom autocrata, simplesmente estava com poderes imperiais e dizimou qualquer tipo de oposição. Ele não brigou com a classe, com o estabelecimento econômico italiano. Não, ao contrário. Ele dizia que precisava deles para desenvolver o país, mas desde que eles se subordinassem ao poder do Estado. Outro aspecto muito importante do fascismo e também do nazismo. O Estado era absoluto. Aquele negócio de que a direita brasileira diz que não, que os fascistas eram capitalistas e tal, nada disso. Ele simplesmente, o Estado era senhor absoluto da vontade. Olha que eu repito a palavra vontade. Porque a vontade era um aspecto ideológico fundamental no pensamento fascista. E a vontade era submetida ao Estado. Diferentemente do liberalismo, em que a sua vontade era respeitada pelo Estado, porque você poderia dissendir até mesmo do Estado. Olha, eu não quero respeitar o que o Estado está me dizendo, vou lutar contra o Estado, via parlamentar ou não, mas o Estado me respeita. Por quê? Porque há o jogo democrático e a democracia permite isso, a dissensão. Para um Estado fascista, isso é, de novo, a palavra certa, impensável. Não há como haver essa mediação. O Estado é o senhor da vontade. Então, todos os cidadãos, voltando às classes empresariais, os empresários
tinham toda a autonomia para desenvolver seus negócios, desde que submetidos à vontade do Estado, que subjugava a vontade de todos os cidadãos, que eram cidadãos do Estado fascista. Não tinham direitos. Quem tinha direito era o Estado. O Estado dava o direito a esse cidadão, mas ele não podia se revoltar contra ele. Ou você se submetia ou você era alijado, ou, como era no Estado fascista, morto, degradado, o que você possa imaginar. Era essa a gênese do cotidiano do Estado fascista, em que havia simplesmente uma coerção absurda de todas as maneiras, simplesmente subjugando todo o povo e todas as forças materiais produtivas à vontade do Estado. E a vontade do Estado simplesmente se dava via um líder, um Führer, um Duce. Duce é líder em italiano. Eu fiz uma pesquisa para conversar com você e me surpreendi e acabei imprimindo 22 páginas. Me surpreendi, botei lá o tema e tal, e veio muita informação. Um negócio que depois eu vou ter que ler com calma. Uma das coisas que apontou nessa minha pesquisa, eu achei interessante essa descrição. Eu vou ler aqui na íntegra esse parágrafo. Ele disse assim: desta forma, o fascismo clássico apresenta 5 características. Ele é chauvinista, que é aquilo que nós falamos que é um patriotismo fanático, né? Ele é, segunda característica, antiliberal. Terceira, antidemocrático. Quarta, antissocialista. E quinta, antioperário. Como esse é um texto que eu não sei exatamente quem é o autor, primeiro eu quero saber se você concorda com ele, com essas características. Chauvinista, antiliberal, antidemocrático, antissocialista e antioperário, ou seja, antitrabalhador, né? Por outro lado, existem o neofascismo, aponta, eles são liberais na economia, né? Eles são antiliberais no geral, mas dizem que são. Mas não são. Então fala qual das características assim. Fala sobre cada uma delas. Primeiro a questão de liberalismo, né? Antiliberal é porque ele era antes o movimento, a ideologia do liberalismo que havia no século XIX. Exato, eles entendiam que simplesmente o liberalismo não estava mais dando conta de resolver os problemas sociais e, principalmente, a emergência da questão do desemprego. O desemprego, depois da Primeira Guerra, foi absurdo na Europa, e o liberalismo, eles achavam que não dava, que não resolvia mais. Não havia mais como essa mediação entre as classes, principalmente, não havia mais como se dar. Então eles eram antiliberais como ideologia, liberalismo como ideologia, mas eles também deviam focar nos liberais, né? Por exemplo, nos parlamentares que eram dessa linha de pensamento. Eles entendiam que poderia haver uma aproximação com os liberais, até mesmo um acordo tácito com os liberais, mas nada dessa convivência com os liberais. Tanto que tanto Mussolini quanto Hitler desprezaram o parlamento de todas as maneiras, e simplesmente os parlamentos foram ignorados, fechados. Por quê? Porque não havia mediação. E o liberalismo, antes de qualquer coisa, ele prima pelo debate de ideias, pela conjugação de forças, por ceder alguma coisa, e não há como um fascista ceder nos seus argumentos. Ele se julga o dono da verdade. Uhum. E o dono da verdade é encarnado no líder, no Führer ou no Duce. Uhum. Ele é o condutor daquela verdade. É uma verdade absoluta. E gozado que, pela sua introdução, no início do programa, você disse que o liberalismo foi fruto
tinha um debate amplo de ideias, né? Ao longo de anos, décadas, séculos. O fascismo ele não foi fruto de nada, né? Nada. Foi de pessoas que se juntaram e disseram que vamos fazer isso. O partido não, o fascismo ele não tem não há necessidade de debate no fascismo, porque há um Duce, há um Führer que conduz a vontade daquelas massas. Depois nós até podemos falar do conceito de massa, né, no fascismo, no nazismo, que simplesmente essas massas se submetem dadivosa ou autoritariamente à vontade do condutor dessa massa. Ele que sabe o destino. Ele que sabe, por exemplo, a hora em que deve ser distribuída a vacina ou não. Voltando para cá, né? Um pouquinho. Então, se há a menor possibilidade de discordância com essa vontade popular, digamos assim, essa vontade unânime quase, em que o Duce ou o Führer fala, vamos fazer isso, não há como discordar. E o liberalismo implica em quê? Em que você medeie as ideias, que haja um conflito. E o conflito é devastador para um nazista ou para um fascista. Ele não admite ser contestado nas ideias ou na condução da palavra política que determina os seus destinos. Não há nisso. Então isso vai direto para outra característica citada aqui de ser um movimento antidemocrático, né? Porque... Completamente. Eles têm horror à democracia, apesar de aceitarem a democracia burguesa com parlamentos, com voto popular. Você vê que tanto o partido fascista como o partido nazista alcançaram o poder pelo voto popular, mas desprezaram completamente depois. Por quê? Porque não há a menor possibilidade de mediação de ideias entre um fascista e um democrata. Não existe isso. E por que essa visão, você concordou com ela, mas se você quiser discordar agora não tem problema nenhum, essa questão de considerar o fascismo como anti-operário ou anti-trabalhador? Não é bem anti-operário. Simplesmente os operários, eles... como estão dentro da estrutura do Estado como força produtiva, simplesmente eles têm que se cingir já que o bem-estar material se dará via a condução do líder, e o líder tem toda a sabedoria, porque ele está impregnado da vontade, ele é o condutor da vontade da maioria, ele simplesmente... O operário ele tem que entender que ele está construindo um Estado. Não há vontade individual do operário. Não há eu vou fazer isso porque eu quero. Não. Você não tem que querer. Você tem que simplesmente se cingir à vontade do Estado. O Estado é que vai determinar o que você vai fazer de acordo com os ditames do Duce ou do Führer, papapá. É isso. O Estado fascista e o Estado nazista não prescindiram nunca das forças produtivas capitalistas, mas sempre com o pé atrás. Por quê? Porque o capitalismo ele tem um certo viés de... individualista, talvez? De dar poder demais ao capital. O capital simplesmente, em certos momentos, ele tem um poder além do Estado. E simplesmente isso não pode existir no Estado fascista, no Estado nazista, porque é um Estado unitário, concentracionista. Não há como ele mediar, como ele distribuir esse poder. Não há, inclusive, já é bem explícito para os próprios capitalistas, olha, você pode ganhar o seu dinheiro quanto você quiser, mas a condução do seu negócio se dará para os interesses do Estado. É isso. Você para de fabricar não sei o que e vai para fabricar tanque de guerra. Você para de fabricar tubo para chuveiro, você vai fabricar agora tubo para
para a engrenagem do tanque. E acabou. Ah, mas não me interessa, você vai fazer isso. E a vida das pessoas, assim, o que você já leu sobre isso, na tua vasta aí, literatura sobre esse tema? A vida das pessoas era uma vida, que a vida melhorou, aquilo que eles propunham, melhorou a vida das pessoas? Melhorou. Do ponto de vista social, econômico? Em parte do ponto de vista econômico, sim, porque, como eu te falei, o grande problema após a Primeira Guerra foi, e que possibilitou muito a assunção do fascismo, foi simplesmente o problema do desemprego. Enorme, graçava... Lembrando aqui para os ouvintes que nós estamos falando de algo que começou no final do século XIX, com uma não resposta dos liberais para as questões sociais, mas nesse mesmo período o mundo mudou muito com a era da industrialização, né? Então a industrialização, a gente pode entender também que é possível que tenha tirado um pouco os empregos. Eu não sou economista, não me lembro de conhecimento sobre o impacto da industrialização sobre o emprego das pessoas, se aumentou, se diminuiu. Era uma coisa muito rural, né, antigamente, muito ligada à questão agrícola, e de repente o mundo começou, por exemplo, eu que estudo o tabagismo, o cigarro é fruto dessa era, né, final do século XIX, início do século XX. E a produção de cigarro no iníciozinho do século XX era para um americano, vamos dizer, foi onde obtive os dados, um consumo em torno de 100 per capita, 100 cigarros per capita ao longo do ano, passou para 6 mil. Né? Em 2, 3, 4, 5, em menos de 10 anos, de 100 passou para 6 mil per capita ano. Ou seja, houve muito aumento da produção. Mas você está dizendo que, ao mesmo tempo, houve uma questão ligada a emprego, né? Desemprego. Principalmente depois da Primeira Guerra. Houve o desemprego graçava terrivelmente. Mas provavelmente com maior peso na Itália e na Alemanha, né? Principalmente na Alemanha. Porque perderam a guerra como a gente... Exatamente. O Tratado de Versalhes foi devastador para a Alemanha, e Hitler possibilitou a ascensão de Hitler exatamente por isso. Então lembra do Tratado de Versalhes, para quem não conhece. Foi um tratado. Depois teve o de Yalta depois da Segunda Guerra, né? Mas o Tratado de Versalhes simplesmente foi o tratado que pôs fim. Houve outros antes, mas esse principalmente foi o que determinou a capitulação da Alemanha, com encargos de guerra tremendos para a Alemanha pagar. A Itália também em alguma medida, mas principalmente a Alemanha, que era uma potência militar industrial, principalmente depois da era de Bismarck. A Alemanha sofreu baixas terríveis, uma dívida monstruosa com a França, com a Inglaterra, com os países vencedores. Aliás, Versalhes fica na França, né? Pois é. Não à toa. Não à toa. E simplesmente houve... foi uma tragédia... Econômica. Aliás, só um detalhezinho. Quando Hitler... quando a França assinou a capitulação, quando os nazistas invadiram a França, Hitler fez questão de assinar a capitulação da França, exigiu que os generais franceses fossem assinar a capitulação no mesmo trem, no mesmo lugar em que houve a assinatura da capitulação da Alemanha na Primeira Guerra. Ele fez questão disso. Imagina. Ou seja, havia uma necessidade de vingança tremenda contra os países vencedores. Mas isso possibilitou que, depois de Versailles, que os países vencedores... houve uma reorganização do capitalismo internacional, mas houve também uma desarrumação dos mercados internacionais de matérias-primas. E, simplesmente, os fluxos de capitais já não se davam de uma maneira tão intensa. Algumas produções nacionais não conseguiam mercado, não conseguiam mais ter aquele fluxo tremendo.
como tinha antes da Primeira Guerra e tal. Ou seja, também o mundo mudou, óbvio. Mas o desemprego era a tônica, porque já não havia mais como as indústrias, a economia, as economias nacionais conseguirem um nível de sustentabilidade econômica do povo de uma maneira que fosse confortável. Não existia mais. Então, houve, principalmente na Alemanha, um desemprego avassalador e uma inflação monumental por incompetência muito dos dirigentes alemães. Daí a desvalorização tremenda do marco e tudo. Você usava um carrinho de mão cheio de marcos para comprar pão. É uma coisa tremenda. Possibilitando que um agitador qualquer, geralmente uma figura medíocre, geralmente uma figura menor, alcançasse o proscênio político. Por quê? Porque havia massas insatisfeitas, desempregadas, extremamente suscetíveis ao canto da sereia autoritária, ou ao canto da sereia que, olha, nós vamos fazer isso, isso, isso. O Estado não está conseguindo mais, o Estado capitalista, os liberais que estão no poder não estão conseguindo dar a prosperidade que você merece. Esse foi o discurso, tanto de Mussolini antes, quanto principalmente de Hitler depois, que possibilitaram a ascensão desse pensamento autoritário. Sempre tem um líder conduzindo isso, claro, mas é um líder medíocre. Não é nunca aquele grande articulador de ideias, nada disso. É sempre um obscuro capitão, um obscuro cabo, um obscuro jornalista, como Mussolini. O Hitler era o quê? A categoria dele? Ele foi cabo, depois foi agitador, um pintor medíocre. Mas que o Hitler foi pintor? Não ele tentou ser pintor, foi um pintor medíocre, não foi aceito na Academia de Belas Artes. E foi cabo na Primeira Guerra, foi ferido, até conseguiu uma medalha, né? Mas depois começou a se juntar a agitadores, geralmente a agitadores de direita. Só que o nazismo alemão ele tem uma característica que o fascismo não tinha, que era a questão racial. A Alemanha... Eu ia te perguntar isso agora. A Alemanha tinha uma carga de, digamos assim, nacionalismo muito forte. Muito. Era além do nacionalismo, na verdade, né? Era. Já descambava mesmo para a raça. Descambava mesmo para a raça, exatamente. E você acha que Mussolini não tinha esse discurso? Não, ele não tinha esse viés, não tinha. Até 1938, quando ele se aliou a Hitler, ele não tinha esse viés da raça, tinha simplesmente o pensamento fascista. Hitler até falava que devia muito a Mussolini, nessa... nesse pontapé inicial do pensamento mais reacionário, para chegar ao poder. Uhum. Só que Mussolini não via, por exemplo, os judeus como empecilho. Hitler não, achava que os judeus eram simplesmente o problema central da Alemanha. Por quê? Porque eram usurários, remonta à Idade Média, depois ao Renascimento, ou seja, vem de séculos atrás. Mas qual era a concepção que ele tinha, que ele trouxe lá da Idade Média sobre os judeus? Porque os judeus, eles como eram um povo extremamente, como eu diria, unido, e uns se ajudavam mutuamente, mas ao mesmo tempo eles, não é que era um povo nômade, eles simplesmente se localizavam em determinada terra e tinham aquelas... não eram muito permeáveis à miscigenação, até hoje, né? Tem alguma coisa, né? Mas claro que completamente diferente daquela época. E tem uma noção do dinheiro que era de bens materiais extremamente própria. E Hitler achava que isso era extremamente nefasto para o povo alemão. Havia um componente racial mesmo, como hoje entre o racismo contra os negros,
havia na Alemanha era algo assim quase que dogmático. Judeu não interessa, vamos eliminar os judeus. Não conseguiram eliminar até um determinado momento. Quando assumiram de vez o controle do Estado, e passou a ser uma política de Estado. A eliminação antes não era nem eliminação, até o início da Segunda Guerra. Era simplesmente afastar, a não ser a longa noite dos cristais, em que houve dizimaram uma boa parte da população judia. Mas durante a Segunda Guerra virou sim programa de Estado mesmo, eliminar todos. Isso Mussolini não tinha. Até 1938, Mussolini não tinha muito... O fascismo italiano não tinha muito essa percepção de que não vou mexer com o judeu agora, inclusive porque alguns estão até colaborando com a economia fascista. Você mencionou essa ligação do Mussolini com Hitler a partir de 1938. E a gente sabe que Mussolini... Não, Hitler entrou em 33. Hitler entrou em 33. Não, mas a ligação do Mussolini com Hitler, mais trabalharem juntos, vamos dizer assim, e lembrando que o Mussolini nasceu em 1883, aliás, uma data curiosa, em 1882, um alemão descobriu o que causava a tuberculose, a bactéria da tuberculose, final do século XIX também. Um ano depois, então, nasceu Mussolini. E o Mussolini morreu em 1945, quer dizer, logo assim... aliás, você podia descrever um pouco como é que foi a morte dele, né? Porque ele, durante esse período, ele era o Duce, né? Mas ele caiu em 40... Não, ele simplesmente, o Mussolini, ele depois, durante a Segunda Guerra, ele foi deposto pelo Partido Drone, e simplesmente em 43, mas ele voltou depois, ocupando um pedaço da Itália em que ainda não tinha sido tomado pelos aliados. Mas depois ele foi foi deposto pela Segunda Guerra e morreu, cabeça para baixo, tal. Mas como é que ele morreu mesmo? Ele foi enforcado, não? Ele foi simplesmente... pegaram ele e a amante dele, Clara Petacci, no... Como é o nome da cidade, meu Deus? Não me lembro agora. Trieste, não me lembro agora. E ele foi levado... Ele morreu em Mesegra. Ele simplesmente... Ele foi levado, ele foi fuzilado e depois ele foi pendurado de cabeça para baixo na cidade. Ele, a Clara Petacci, que era amante dele, e vários líderes fascistas. Tem fotografias e filmes disso aí, terríveis. Foi uma coisa... Mas ele não foi morto pelos aliados. Não. Ele foi morto por italianos. Por italianos, exatamente, A história do Mussolini é engraçado, que a gente fala muito, mas o Mussolini, diferentemente de outros líderes fascistas, ele era jornalista, ele escrevia livros. Ele falava inglês, francês, falava, acho que até alemão. Ele escreveu livros sobre Nietzsche, dava aulas. Ou seja, não era assim totalmente um beócio, como alguns líderes que se dizem fascistas contemporâneos, né? Alguns que se dizem fascistas. São coisas extremamente distintas. O neofascismo de hoje se apropria muito de algumas vontades que o fascismo daquela época e o nazismo também se apropriavam, como eram os mais explícitos. Mas são coisas diferentes. Mas há sempre uma atuação, um querer atuar da maneira que você autoritária, que sempre um homem, um líder, é que vai determinar
seja qual for a formação desse líder, que ele simplesmente atue como condutor das massas. Isso tem a ver com o que o país passou nos últimos 4 anos, né? O Brasil, principalmente, né? Falando explicitamente, nós tivemos a infelicidade de eleger um capitão iletrado, quase que um primitivo em termos de ideias, mas extremamente esperto, tem muito a ver com o cabo alemão, que se aproveitou da estrutura partidária e de toda um caldo de cultura político que se deu no final da década depois do governo Temer, que se aproveitou, estava aquele emergir de pensamento contra o partido que se dizia, não, nós somos o da ética, tal, fez um monte de besteira e não entendeu que deveria falar isso abertamente. Olha, nós erramos. Veio alguém da direita e, olha, eles erraram, mas nós não vamos errar. E quem foi que galvanizou isso? Este capitão, similarmente àquele cabo que dizia que o liberalismo estava errado, as elites estão erradas, nós vamos... O parlamento tem que acabar. O parlamento tem que acabar, nós vamos nos contrapor, não deixam a gente atuar, mas dessa vez nós vamos fazer, tal. Tem muita coisa similar ao que havia na Alemanha em 20 e poucos, na Itália também em 20 e poucos, e principalmente na Alemanha em 30, depois que Hitler assumiu o poder. Ou seja, em que havia uma necessidade tremenda de colocar o Estado na frente de qualquer coisa. Aqui se inverteu. Não, vamos dar todo o poder às classes empresariais, porque nós vamos desenvolver o país de maneira tal. Nada disso aconteceu. Por quê? Porque simplesmente não havia estrutura parlamentar e nada que viesse de bom daquela cabeça menor. Não era um líder. Não era um líder. Nunca foi. Espero que jamais seja. Nós estamos vivendo um paralelo aqui, a coisa do fascismo. Nós estamos vivendo um momento assim. No mundo, dá para se dizer isso, mas sobretudo nesses 2 países que eu citei, onde houve a maior mortalidade em relação à Covid no planeta, né? Em números absolutos, Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos vem há algum tempo enfrentando de uma forma quase que uma epidemia de violência, muito centrada nas escolas, né? Aqui no Brasil, a gente tem já detectado alguns núcleos onde também violentos se escondem, trafegam pelo submundo e agora pior, abertamente pelas redes sociais, pela internet. Mas aqui tem uma característica mais forte, inclusive quando entram na casa desses suspeitos, encontram materiais claramente alusivos ao nazismo. Isso agora você me falou algo que está me batendo, como pode ser o que justifica. Não se encontram símbolos fascistas nas casas desses suspeitos, né? Porque é uma das diferenças marcantes entre o fascismo e o nazismo, uma questão individual de pessoa, né? De tipo de pessoa, a cor da pessoa, de onde a pessoa é. Se a pessoa, por exemplo, no Brasil é nordestina, você vê que os neonazistas brasileiros têm uma coisa contra o nordestino, contra a mulher, né? Contra os homossexuais. É racial. Mas parece que é além da raça. Por exemplo, houve uma descoberta recente de diálogos que eles descobriram infiltrados nessas redes neonazistas, em que a mulher era descrita como o que de pior existe. A discriminação contra o gênero, né, é maior do que contra a raça. Mas isso era uma das questões principais
do nazismo. Como eu te falei, existiu não um fascismo, vários fascismos existiram. O fascismo italiano é uma coisa, o nazismo foi algo além, foi uma variação mais diabólica e mais tenebrosa do fascismo. Por quê? Porque o nazismo, ele simplesmente atuava na vontade, mas ele tinha nuances em que, por exemplo, ele tinha como principal público os jovens. A juventude era o principal objetivo do nazismo, porque eles queriam forjar um novo homem. A raça ariana, que era mais importante, que deveria ser glorificada. E, para isso, você precisava forjar homens, principalmente homens, nada de mulher. A mulher era completamente, deveria ser submissa ao Estado, porque o Estado queria determinar a feitura de novos homens, de uma nova raça. Por isso que as meninas alemãs eram subjugadas e forçadas a transar com aqueles meninos da juventude hitlerista, os arianos, os menininhos, para forjar um novo ser. A propaganda nazista era muito... Elas eram obrigadas a ter relações, não? Elas eram obrigadas a engravidar. A engravidar. O prazer não existia. Aliás, Reich falava exatamente disso, que o grande problema do nazismo era a questão sexual, porque havia uma frustração sexual ululante na elite nazista, né? Ele fala muito nisso na Psicologia de Massa do Fascismo, um grande livro. Fala quem foi o Reich. Reich foi um psicanalista alemão muito importante na década de 30, que simplesmente atuava no campo da vontade sexual, de como a vontade sexual ela teria, na condução da personalidade humana, uma questão, ela derivaria de uma... ela encaminharia o ser humano para uma questão extremamente política. Ao controlar o sexo, o Reich falava que o nazismo queria controlar o sexo, principalmente na juventude, a questão passava menos a ser social e passava a ser política. O sexo era político. Isso é extremamente diverso do pensamento nazista, que queria, sim, controlar o desejo. O desejo deveria ser o desejo do Estado. O Estado é que determinaria. O seu desejo tem que ser jogado, todo objetivado para a guerra, para a violência, para a consecução dos objetivos do Estado, que é alcançar a guerra de ocupação, alcançar o Estado, alcançar os territórios que nós, a Alemanha, somos detentores historicamente, mas nos tiraram em 19, com Versalhes, com o Tratado de Versalhes. A Hitler cunhou aquela frase, o Lebensraum, a Alemanha precisa do espaço vital para se expandir, porque isso historicamente sempre foi dela. Então a juventude era completamente compelida a seguir o ditame do Estado para um objetivo único, que era a guerra, que era conquistar territórios e que era forjar um novo homem. A mulher, nesse caso, era submissa. Ela não tinha vontade. Reprodutora, né? Ela era uma reprodutora. Ela era vista como uma reprodutora. E impensável também o desejo entre as classes. Entre as classes e entre as raças. Era crime você ter relações com uma mulher judia. Era preso. Em alguns casos, até morto. Onde vem essa... Qual é a tradução da coisa, da raça ariana? Esse ariano vem da onde? Esse ariano, se eu não me engano, eu não me lembro mais disso, vem de toda até uma que enfim, alguma coisa que você não emerge rápido. Uma tradição vem nórdica, vem desde lá, não me lembro agora. E nessa pesquisa que eu fiz aqui, onde é que foi que eu vi isso?
acho que foi no final, nessa pesquisa que eu citei, a gente vai continuar o bate-papo, mas eu daqui a pouco vou procurar a origem da palavra fascismo, que vem de faces, é uma palavra em latim, né, facies, que designa o termo fascismo é derivado da palavra em latim faces, F-A-S-C-E-S, que designava um feixe de varas amarradas em volta de um machado e que foi um símbolo do poder conferido aos magistrados na República Romana de flagelar e decapitar cidadãos desobedientes. Eram carregados por lictores e podiam ser usados como castigo corporal e pena capital. Mussolini adotou esse símbolo para o seu partido, cujos seguidores passaram a chamar-se, então, de fascistas. O símbolo dos faces, né, aquelas varas amarradas, sugeria a força pela união. Isso. Uma única haste é facilmente quebrada, enquanto o feixe é difícil de quebrar. Símbolos semelhantes foram desenvolvidos por diferentes movimentos fascistas. Por exemplo, o símbolo da falange espanhola, que é composto de 5 flechas unidas, aí nós já estamos falando na Espanha, não mais na Itália, unidas por uma parelha. Ou seja, tem todo um simbolismo que envolve essa questão que a gente está trazendo. O fascismo e o nazismo, eles se utilizavam muito de símbolos, né? Muito. Foi o primeiro partido de massas mesmo, que simplesmente apavorou os liberais, foi exatamente isso, que foi um partido, foi um movimento engendrado para as massas, de massas. As massas despossuídas que naquele momento não tinham vislumbre de uma melhora com os partidos liberais, com os partidos conservadores daquela época. Então, ou seja, extremamente suscetíveis a um canto de sereia, como eu já tinha falado, de um líder messiânico com um vislumbre de melhoria imediata, como foi Hitler, como foi Mussolini. Na verdade, quando a gente está se referindo ao povo alemão e ao povo italiano nessa época que sucumbiram ao que você está chamando muito bem de canto de sereia, né? Na verdade, os líderes, de uma forma geral, eles sejam líderes que te encaminhem para a harmonia e para a paz, sejam os líderes que te encaminham para a guerra, ou a guerra contra outros países, mas ou outras pessoas, né, que a gente nota muito isso aqui, o discurso político aqui no Brasil tem apontado muito nessa direção, né, uma coisa de extermínio do outro, né? As fake news, eu às vezes fico isso não só as redes de extrema direita, não, mas eu vejo as de centro, mesmo as de esquerda, tentam destruir a imagem do outro. Normalmente as chamadas são tipo, fulano destruiu a fala de cicrano. Aí você vai ver, tem um videozinho editado de 1 minuto que não pega o contexto geral, e às vezes no contexto geral era outra coisa, mas você não vê uma tentativa de, aquele argumento que o cara usou, vamos discutir ele está errando por isso, não foi bem isso. Não, aqui você diz, o outro destruiu, tá muito nesse sentido, né? Mesmo nas relações, às vezes, de amizade, às vezes num bar, num botequim, numa conversa, a coisa vai num nível que é um pouco isso que você está falando. Essa conflagração, ela remonta muito à década de 20, a 100 anos atrás. Não é como, por exemplo, nós tivemos uma época, uma década conflagradíssima, que foi a década de 60, mas também uma década de plena fusão de ideias, de pleno desenvolvimento também econômico, mas de uma explosão
libertária e cultural tremenda, que revolucionou os costumes, toda a política até também, com a guerra do Vietnã, com a contracultura, com os hippies. E simplesmente a década de 80, que já foi uma coisa mais pesada, né? Bem Blade Runner, aquela coisa bem... todo tempo chovendo, emergiu a AIDS. E em 90, quando se desfez o Muro de Berlim, a gente pensou, bom, agora vai haver o quê? Vai haver um movimento único, o capitalismo venceu e tudo. Quando a gente viu que simplesmente a direita e depois a extrema-direita é que teve uma proeminência tremenda. A internet, ela serviu muito e tremendamente à extrema-direita. Quando Humberto Eco lança aquela frase famosa, a internet deu voz aos imbecis, eles se limitavam apenas a falar essas besteiras na mesa do bar, agora eles podiam ouvir e ser ouvidos. Ele estava certíssimo, ele era um visionário. Quem você está falando? Humberto Eco. Sim. Ele falou, Nelson Rodrigues também. Os imbecis vão ganhar o mundo por quê? Porque eles são mais numerosos, mas é verdade. Então, o imbecil que ficava na mesa do bar falando aquelas platitudes, aquelas besteiradas, agora tem voz. E às vezes se elege. Às vezes não, agora quase sempre se elege. Quase sempre se elege. Com esse monte de besterol que é jogado nas redes. E isso, a extrema-direita é extremamente competente em pegar o pessoal, o povo mais humilde ou iletrado, ou aquele que não tem muita perspectiva. Te lembra algum eleitor de 1920? 1930? É mais ou menos o mesmo público. Era o público da Alemanha nazista? Era o público da Alemanha nazista e era o público do fascismo também, mas mais ainda do Hitler. A Alemanha tinha uma vivência política tremenda, mas simplesmente o que controlava lá era a elite alemã. A elite alemã era muito forte, principalmente a elite universitária. Geralmente, os primeiros ministros da Alemanha, até a assunção do Hitler, eram forjados, na universidade, eram professores, o reitor de uma universidade tal já era cotado para ser ministro ou primeiro-ministro. Quando houve essa quebra em que o estabelecimento alemão aceitou que Hitler, que tinha ganho as eleições em 1933, fosse ser o primeiro-ministro, olha, aceitamos você, vamos ver, e Hitler depois assambarcou todo o poder e os fez simplesmente dançar conforme a música do nazismo. Isso foi uma quebra de paradigma no establishment alemão, que vem desde Bismarck com simplesmente uma solidez intelectual e de formação que permitiu jamais entrar alguém do povo assim para ser um político, para ser alguém que ocupasse o poder. Isso, infelizmente, possibilitou a Hitler assumir o poder, e 100 anos depois, a internet está dando esse mesmo poder a despreparados que simplesmente... Não que o voto popular não seja importante, longe disso, pelo amor de Deus, mas a necessidade de colocar freios, não censórios, né? não censura. Não antidemocráticos, claro, a essa pletora, essa enxurrada de fake news, de destruição de reputações, de políticas calhordas, de destruir, como você falou, a imagem do outro, destruir a reputação do outro. Não se trata de mediar ideias, né? Uhum. Se trata de destruir. O adversário não é visto como adversário, é visto como inimigo. A gente tem visto nos depoimentos, em vídeos, em várias manifestações diferentes, a gente tem visto uma associação entre o que estava acontecendo no Brasil
e o nacionalismo exacerbado, né? As pessoas até se chamando de patriotas, né? Como se quem tivesse num outro espectro político não tivesse o mesmo apreço pelo país, não vivesse para fazer desse país um país melhor. Da onde vem essa coisa do nacionalismo exacerbado, uma coisa quase patológica, tanto do fascismo quanto do nazismo? Qual é o que simboliza a exploração dessa questão? Esse chauvinismo, digamos assim, esse nacionalismo arraigado e quase que despótico, vem desde a crise do liberalismo do final do século XIX. Mas acusavam o liberalismo de ser antipatriótico? Não, porque o liberalismo tinha uma permissividade maior à circulação de ideias, deixava a coisa fluir mais. Inclusive as ideias de fora. Inclusive as ideias de fora. A necessidade do pensamento autoritário é simplesmente impedir que alguém conspurque o seu modo de vida, principalmente o nazismo. Como a direita hoje na Europa tem horror aos imigrantes. Por quê? Porque os imigrantes vão influir e vão ocupar espaços laborais, sociais dos próprios nacionais, ou seja, daqueles que vivem lá. Isso é na França, isso é na Alemanha, isso é na Itália. Então, hoje, a grande crise europeia é a crise da imigração, e que dá voz ao pensamento de direita mais exacerbado, que vem do pensamento lá de 1920 e 30. Ou seja, a Alemanha sendo construída de maneira grande e um novo homem alemão sendo construído, não vai permitir que outros invadam o nosso espaço. E, ao contrário, nós precisamos de mais espaço para levarmos essa Alemanha grande e voltarmos ao reino de 1000 anos, que já era previsto em outras épocas. Simplesmente o Lebensraum foi o condutor do desenvolvimento da Segunda Guerra. Quando Hitler invade a Tchecoslováquia, faz a anexação da Áustria e lança a guerra contra todos os países. Ele errou em invadir a Rússia, né? Ele perdeu a liga. Ainda bem. A gente está se referindo a essa fase da Segunda Guerra Mundial e da Alemanha nazista, mas a gente não mencionou só um dado, para constar do programa, né, que o que foi feito contra o povo judeu tem o nome de Holocausto, né? E essa mortalidade de judeus alcançou 6 milhões de pessoas intencionalmente mortas. Não foram criminosos que morreram durante a guerra. Isso tem um outro número. Quando você vai estudar a mortalidade gerada de um lado e de outro pela Primeira, pela Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã, todos têm estudos que mostram quanto que a guerra matou. Mas o que se chama de Holocausto, né, especificamente com o objetivo de eliminar a raça, né? Há relatos que falam que muitos negros foram mortos também por esse motivo, por serem negros, muitos homossexuais também por serem homossexuais e muitos ciganos também. Não sei qual é o peso que tinha o cigano na comunidade, mas parece também... Porque eram nômades. Nômades, não se fixava. O cigano não tem pátria, então ele simplesmente ele não faz parte do nosso grupo. Sim, mas precisa ser eliminado? Para o pensamento nazista, sim. Você não participa da minha vontade. A minha vontade, o Estado diz que eu devo usá-la, a minha vontade, para construir um Estado grande e um Estado que seja provedor de todos os outros. Então, mas pode se mudar se foi do meu interesse que você se mude, né? Exatamente. Você não pode ter a sua vontade. A vontade é do Estado, não é a sua vontade. E isso é completamente contra o modo de vivendi
dos ciganos. Eles não têm pátria, eles simplesmente estão aqui, estão lá outra hora. Agora, me fala uma coisa interessante que eu percebo no discurso, às vezes, que a gente ouve. A Hitler chamava, antes de falar do Holocausto, Hitler chamava de a solução final. A solução final, era acabar. E designou Himmler de fazer já, não os campos de concentração que existiam, mas forno. Mas era mesmo para então, fala acabar. Rapidamente sobre o Himmler. Himmler era um... Nossa, Himmler foi um dos maiores sanguinários da história de todos. Ele era encarregado, era o chefe da SS, da polícia... SS, da polícia nazista. A polícia nazista, é. E simplesmente Himmler foi o encarregado pelo Hitler. Ele tinha sido um fiel escudeiro do Hitler desde o início, que o Partido Nazista era um partideco, né? E aí ele assumiu as tarefas mais abjetas possíveis e virou o chefe da SS pela fidelidade canina ao Hitler. E simplesmente foi o encarregado da solução final. Que era? Vamos construir fornos crematórios em toda a Alemanha, em toda a Europa, algo assim inimaginável. Quem viu o filme A Lista de Schindler sabe bem o que eu estou falando, que tinha forno, tinha campo de concentração em todos os lugares. O objetivo era acabar mesmo, era eliminar. A gente, vindo aqui, puxando um pouquinho para a nossa brasa, uma das coisas que eu notei nesse meu observatório da Covid, né, que eu mencionei lá atrás, no início do programa, eu li muito, estudei muito o assunto, e haviam coisas assim que a gente recebia de informação que eram dantescas. Por exemplo, nós estávamos lidando com uma infecção que passava de uma pessoa para outra por via aérea, né, via respiratória. Então, o contágio é muito fácil, né? Você, para ter, por exemplo, o HIV, para você transmitir o HIV, para o vírus passar de uma pessoa para outra, precisa de umas certas condições, né? Uma relação sexual ou uma injeção com o vírus, uma injeção trocada entre uma pessoa com vírus e outra não. Mas o outro não, basta você respirar ao lado dele, sentado num banco de ônibus. E havia um movimento dizendo para não se usar máscara. E a tendência, a justificativa, que era dada assim, a justificativa mais simbólica do não uso das máscaras, é para que a gente não perdesse a nossa liberdade. Isso eu ouvi várias vezes, eu editei vários vídeos em que isso era patenteado, né? Quer dizer, uma forma... que eu que sou pneumologista, né, lido com tuberculose há mais de 40 anos e outras infecções respiratórias, a gente sabe da importância da máscara. E aí a gente, por exemplo, eu vi uma votação no Congresso em que acho que 7 deputados do PSL, que na época era o partido do ex-presidente da República, esses 7 foram contra uma determinação de se usar máscara. Houve vídeos que eu editei que uma deputada tirava a máscara no meio da entrevista e ficava sem máscara e dando um exemplo às pessoas. Uma das campanhas, por exemplo, da vacinação feita pelo Ministério do Pazuello ao falar da vacina, dizer assim, ninguém será obrigado a usar a vacina, né? Ou seja, novamente a questão da liberdade. Como é que pode um discurso ser tão antagônico? Você é de uma ideologia onde você usa a força, e, por outro lado, você exalta a liberdade. Eu não entendo. Como é que se aplica isso? Isso é uma coisa igual uma jabuticaba, uma coisa que só tem no Brasil? Ou é assim o pensamento fascista? Não, o pensamento da extrema-direita. O pensamento fascista é simplesmente naquela época, se o Estado mandasse todo mundo botar máscara, todo mundo ia botar máscara. Ou se ninguém usasse máscara, ninguém usaria máscara. Agora, se tem uma coisa que os nazistas sempre fizeram foi prestigiar a técnica e o desenvolvimento material. Científico. Não em termos de desenvolvimento para o progresso.
no sentido de criar um novo homem. Vide as experiências bárbaras do Mengele nos campos de concentração. Então, fala um pouquinho dessas experiências bárbaras. Não, eram coisas horrendas. Mengele era médico, né? Era um Joseph médico, né? Dizem, pelo que eu li, que era um médico brilhante. E que morreu no Brasil, né? Pelo que que morreu no Brasil. Tem um filme muito bom, Os Meninos do Brasil, um filme muito interessante, falando sobre ele. Ele simplesmente fazia experiências horrendas com criancinhas, quebrava o braço das criancinhas várias vezes para ver quantas vezes ele podia ser cicatrizado novamente para que não houvesse uma sequela. Uma loucura, simplesmente... isso fazia parte do desenvolvimento do novo homem. O novo homem tinha que... A ciência alemã, nazista, achava que não, vamos fazer experimentos porque o novo homem não pode sofrer essas sequelas novas, essas sequelas que ainda vamos experimentar. Eram crianças judias. Judias. Não, alemães Essas não. Experiências eram todas não, feitas alemães não, judias. Ou os alemães que eram simplesmente, digamos assim, anormais. Os autistas, os loucos, os homossexuais também, alguns, tentou-se a cura de homossexuais, mas nos campos de concentração vigia a completa barbárie, a mais completa barbárie, se tirava órgão, é uma coisa horrenda e absurda. E você que é brasileiro como eu, nasceu aqui, vive aqui, gosta de futebol, você é Botafogo, eu sou Vasco, nós dois somos doentes pelos nossos times, nós vivemos uma realidade, enfim, gostamos de boteco, gostamos de papo. O que você acha que atrai, né, o fascismo e o nazismo ainda em brasileiros? Por que você acha que brasileiros se sentem atraídos por esses símbolos, por esse pensamento? Eu sei que você não é um sociólogo nem um antropólogo, né? O que você vai falar aqui é o que você acha. Aí já não entra mais a sua cultura, entra a sua percepção. Mas eu fico o que está faltando para essas pessoas entenderem que isso foi uma roubada extraordinária e tem gente querendo que isso volte? O que você acha que leva a isso? Se você perceber bem, o Trump ganhou da Hillary por poucos votos. A Hillary, inclusive, tem mais votos populares do que o Trump. E é um país extremamente desenvolvido. E o Bolsonaro perdeu para o Lula por um ponto e pouco. Simplesmente isso aí demonstra o quê? Que a extrema-direita está conseguindo, nessa quadra da humanidade, uma amplitude que ela demorou décadas para conseguir. Vide a ascensão do nazismo e a ascensão do fascismo. Com a emergência das redes sociais, simplesmente esse discurso de oposição ao outro e de integração ao meu pessoal se dá de uma maneira muito mais fácil. E a esquerda não entendeu ainda que esse é o grande problema do futuro, do presente já e do futuro. Então a direita está com muita possibilidade de voltar, não só aqui como lá. Por quê? Porque ela alcança todas as camadas com um discurso extremamente simples. Extremamente simples. Vou te dar a felicidade imediata. Nada de como os evangélicos fazem, né? As igrejas evangélicas. Olha, eu vou te dar o céu aqui. Daí, todos os pastores terem milhões, porque, olha, o que você der agora, eu vou te dar a possibilidade do céu estar aqui. Nada da igreja secular, de, olha, você vai alcançar Deus, mas depois que você morrer, tá o futuro. E simplesmente esse discurso afeta hoje em dia muita gente. E a imediatidade dessa informação
em que não te dá muito tempo para a resposta, em que não para reflexão, não há reflexão. Então, ela é muito mais esse canto de sereia que a gente tinha falado, se dá de maneira mais imediata e muito mais rápida e eficaz, por incrível que pareça. O pensamento progressista não entendeu ainda que ele tem que combater, democraticamente até, sempre, aliás, mas de uma maneira imediata esse tipo de coisa. Daí o Lula queria fazer realmente uma legislação anti-fake news, como nos Estados Unidos também está sendo gestado, porque a direita entendeu que esse é o caminho dela e onde ela pode se perpetuar, inclusive, no poder. Porque, na verdade, o combate à fake news já vem, inclusive, antes do Lula, né? Já vem antes do Lula. Vem do ano passado. Né? Vem antes do Lula, é verdade. Um movimento organizado, porque já há essa percepção do poder nefasto das fake news e das redes na eleição, inclusive, do Trump, né? Tem vários documentários sobre isso, né? E do nosso aqui também. Mas, enfim, Arthur, nosso tempo chegou para a gente encerrar esse programa hoje. Aprendi muito com você, como eu já sabia que ia acontecer, apesar de conversarmos muito normalmente, mas não assim com uma dedicação de 1h30 ou mais até sobre o mesmo tema. Foi muito interessante para mim. Vou ouvir esse programa novamente, vamos editá-lo. Vamos transformá-lo também num podcast de áudio, para quem quiser ouvir caminhando, né? O Geraldo já sei que ele vai querer ouvir logo esse áudio para quando ele anda, às vezes, daqui de Copacabana, Geraldo vai para o Humaitá a pé. É um negócio, e ouvindo o seu programa, eu sei que ele vai se deliciar. Mas, infelizmente, nós vamos ter que encerrar e me comprometo a te chamar aqui novamente, mais para frente, ou para um tema, ou para a gente explorar mais esse tema, porque esse alerta seu é importante, né? O problema é sério, é grave. Muito. Não é? Não foi à toa que Hitler chegou onde chegou e fez o que fez. Ele foi eleito, né? Se despeça aí dos nossos ouvintes. Você tem 1 minuto para se despedir. Eu agradeço geral do programa, aos ouvintes. Divulguem para a gente esse programa. Se despeça aí, dá um tchau. Alexandre, foi um imenso prazer participar desse debate. Foi um verdadeiro privilégio esse tipo de troca de ideias que mantém a nossa democracia, né? Hoje em dia tão conturbada, né? Em que a troca de ideias quase que é uma troca de ofensas ou uma troca de inimizades, né? Não é mais criação de inimizade. Não é mais uma troca de ideias, é quase que uma... como dizia o ministro do Hitler, o Goebbels, infelizmente foi um brilhante publicitário. Quando eu ouço falar de cultura, eu puxo logo o meu revólver. Ele falava isso. Isso é bom para encerrar o programa. É isso.